Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o SARS-CoV-2 e vamos retratar nessa aula a importância da vacinação no combate ao coronavírus e suas variantes e quais as formas de prevenção. Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre o coronavírus, um pouco da sua história, onde surgiu os primeiros surtos da doença. Também analisamos um pouquinho das variações que ocorreu. Falamos como o vírus ele se comporta no sistema imunológico, como ocorre a defesa do nosso organismo. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essas variantes. No entanto, antes de começarmos a falar sobre as variantes da vacina, precisamos falar como é que o indivíduo ele vai se contaminar, né? Quais são as formas de contágio? As formas de contágio, ela pode ocorrer de algumas formas, né? Existem alguns mecanismos. Um deles é pelo ar, porque o vírus ele é uma partícula tão pequenina que ela fica suspenso no ar. Então, o fato de alguém espirrar, tossir, expelir secreções, né, gotículas, pode contaminar objetos, superfícies. Por isso que as pessoas têm que usar máscara para que eles não possam se contaminar com o vírus que está suspenso no ar. Também devemos evitar certos contatos, né, com pessoas que estejam aparentemente com os sintomas da Covid, né? Por quê? Porque essas pessoas elas podem expelir saliva ou catarro que tenha o material ali viral, né? E acaba contaminando alguma pessoa, tá? Os contatos físicos também, aperto de mão, abraço, tem que ser um pouco evitado, justamente por conta do contágio. E por fim, os objetos, porque eles também podem estar contaminados e você não saber e acabar se contaminando, tá? Então, as formas mais comuns de contágio é pelo ar, pelo contato pessoal ou contatos com objetos e superfícies que estejam contaminados. Como não podemos observar o vírus, que ele é algo muito minúsculo, é bom sempre evitar. A mutação no vírus, ela é extremamente natural para a biologia do vírus. Por quê? Porque ao adentrar na célula, o vírus, ele se replica, ou seja, ele dá origem a milhares de cópias dele mesmo. Mas se uma dessas cópias do vírus, ela ocorrer alguma falha, acaba surgindo, né, um vírus com alguma modificação. E nós dizemos que no processo ele pode ocorrer, tá? Diversas alterações no código genético, que esse código genético ele pode ser o DNA ou RNA, mas no caso da COVID-19 é um RNA, tá? Desse vírus. E aí vai apresentar novas mutações, tá? Mutação quer dizer quando a informação genética, né, do indivíduo já não é semelhante à do seu criador ou progenitor, tá? É aquele que ele se origina a partir dele. A evolução de um vírus. No slide anterior, conversamos o que seria uma mutação. Eu falei que mutação é justamente uma mudança que ocorre na informação genética, ou seja, no código genético, tá? E ela ocorre, né, durante a replicação, no caso da COVID-19 do RNA. E elas acontecem com frequências e não necessariamente deixa o vírus mais forte ou transmissível. Ela necessita, né, de mais alguns fatores, tá? Mas a mutação ela contribui, mas não é totalmente, digamos assim, 100% que ocorra uma mutação, 100% vai ser esse vírus mais forte, ele vai ser mais transmissível. Não, existem outros fatores que possam aleatoriamente favorecer, certo? O primeiro passo é a mutação. Quando ocorre a mutação, para dizermos que ela é uma variante, há uma necessidade de se observar
o seu acontecimento várias vezes, né? Precisamos identificá-la várias vezes. Aí sim, quando nós observamos ela várias vezes dentro, acontecendo com algumas pessoas ficando doentes por conta desse vírus modificado, aí observamos uma variância, tá? E se trata do mesmo vírus com pequenas diferenças de código genético. Lembra que eu falei que a mutação nada mais é do que uma modificação lá na informação genética daquele vírus quando ele está se replicando, ou seja, se reproduzindo, tá? Mas nós vamos observando que esse vírus ele está tendo uma modificação e os próximos que está se reproduzindo dele pode ter outro erro, que aí vai modificando cada vez mais a estrutura dele, a forma de transmissividade, se ele vai ser mais forte ou não, tá? Por isso que eu falei que o princípio a mutação ela não está totalmente ligada, tem a ver com todos os processos que ele vai se replicando à frente, suas experiências também dentro dos organismos, tá? Por isso que eu falei que são fatores ou mecanismos aleatórios. Quando nós observamos essas variâncias várias vezes acontecendo, né? Nós usamos uma terminologia que se chama-se de linhagem, tá? Que ela é utilizada para se referir a um conjunto de variantes que se origina de um vírus comum. É o que aconteceu aqui, né? Esse vírus aqui, nós podemos dizer que ele seja a Covid-19, lá que começou em Wuhan, né? E esse vírus, ele seguiu a linhagem principal dele, né? Que é a Covid-19, e tem pessoas que ainda adoecem da Covid-19. Porém, chega em algum momento que esse vírus, ele ocorreu uma mutação, né? Houve uma modificação nas suas informações genéticas. E esse vírus, ele começou a ser observado mais vezes, na verdade, dentro de uma população, várias pessoas ficando doentes e tendo contato com essa variância, tá? E ela foi se replicando e chegando a um ponto de se formar um conjunto, né, de vírus que denominamos lá de cepas, tá? As cepas, elas são variantes dentro de uma linhagem, nas quais se observam mudanças significativas no seu comportamento em relação às características nativas do vírus, tá? Então, ela ocorreu tanto essas modificações, né? Nessas variâncias, teve várias outras mutações, modificações, experimentações dela dentro desses organismos que elas acabaram mudando. Esse vírus aqui, ele já não se parece tanto com esse aqui, tá? Porque já houve N mudanças. E essas mudanças, elas podem deixar esse vírus sim, mais forte ou mais fracos, ou mais transmissíveis, ou menos transmissíveis. Vai depender, tá? Da natureza do vírus e de todos os contextos, as modificações que ele vem sofrendo durante o percurso. O material genético do vírus, se houver modificação nesses códigos, ocorre mutação. E esses novos vírus modificados se replicam novamente e dá continuidade a uma nova variante, tá? E essa variante, ela vai se modificando cada vez mais até formar novas cepas. É o que nós observamos, né, nessas novas variantes que todos os dias observamos nos jornais, nas informações. Vamos conhecer algumas cepas já identificadas. Antes, elas recebiam uns códigos, umas nomenclaturas diferentes, né? No entanto, hoje em dia elas têm um nome próprio, que a gente já conhece das variantes, tá? E aqui vamos falar as principais. A alfa, que ela foi localizada lá no Reino Unido. Ela está presente sim no Brasil e o risco dela, de acordo com os cientistas, né, os estudos que fizeram, é entre 43% e 90% de contágio. E a taxa de mortalidade é entre 58 ali, né? Em relação ao risco de morte, tá? O código dela anterior era B117. Já a B1351 é a variante beta, certo? A variante beta. Ela foi localizada, né, identificada na África do Sul. Ela também é presente no Brasil. E o risco dela é porque os cientistas acreditam que ela tem uma carga viral mais transmissível.
Já a gama, que era conhecida anteriormente pela P1, ela foi identificada aqui em Manaus, é presente no Brasil, e ela tem uma mutação semelhante à variante beta, tá? Eles acreditam por isso que ela seja mais contagiosa. Já a variante delta, que é uma das mais faladas agora no momento, que era conhecida como B.1617, ela foi identificada na Índia, é presente no Brasil. Os jornais, os repórteres, eles falam bastante sobre ela, que o vírus ele já se encontra no nosso país, aqui no Brasil. Algumas cidades já têm casos com a variante Delta, e a OMS chamou a atenção pela explosão de casos muito rápido lá na Índia. Então, por isso que é preciso tomar cuidado ainda com a Covid-19, porque a pandemia não acabou. E o vírus também ainda está extremamente transmissível. Por quê? Por conta que existe já um grupo diferenciado de variantes. E nós observamos que essa modificação, essas mutações, elas são naturais na biologia dos vírus. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a vacinação. O sistema imunológico humano ele tem a capacidade de produzir anticorpos para combatê-los. Nós estudamos na aula passada, né? Mas, contudo, mesmo com os estímulos e o desenvolvimento de respostas mais ou menos específicas aos antígenos, ou seja, né, aos vírus, há possibilidade de desenvolver doença com diferentes níveis de manifestação clínica. Isso depende de cada pessoa, se ela tem comorbidade ou não, ou seja, se ela apresenta alguma doença, como hipertensão, diabetes, né, alguma deficiência, entre outras, tá? No caso do vírus do SARS-CoV-2, que a doença é a Covid-19, o objetivo de toda vacina é instigar o nosso organismo a uma resposta eficiente a esse antígeno, né? Por mais que tenhamos essa defesa natural, chamamos de anticorpos, a função da vacina justamente é essa, fazer com que o nosso sistema imunológico ele tenha uma resposta eficiente. Então, quando as pessoas se vacinam, o nosso organismo ele trabalha reconhecendo esse antígeno, criando resposta, ou seja, defesa, né, contra ele. E se caso chegarmos a ter um contato direto com o vírus realmente do coronavírus, a não ser aquele da vacina, o nosso organismo se defender melhor. E se caso tivermos alguma doença, que ela seja branda, ela seja mais leve, tá? É como uma memória imunológica. Ela vai estimular a produção de anticorpo quando o nosso sistema imunológico é atacado por esse agente infeccioso. Essa resposta ela vai ser melhor, mais eficaz, ou seja, mais eficiente. Existem várias vacinas disponíveis, né, no mundo, mas aqui no Brasil nem todas a Anvisa ela aprovou, que foi o caso da Sputnik, que foi o caso da Moderna e que foi o caso da Butanvac, tá? Então, as que hoje existe, né, o processo de vacinação, que as pessoas se vacinam, são justamente a Pfizer, a Oxford, a Coronavac, que as pessoas estão justamente se vacinando, tá? E a da Janssen também, que é dose única. As demais são 2 doses. Os cientistas trabalham para atualizar as vacinas de acordo com as necessidades impostas por novas variantes virais. Isso quer dizer o quê? Que de acordo que existam variantes, né, essas variantes elas vão surgindo, eles vão analisando e vão atualizando essas vacinas. Justamente quando surgiu essa variante Delta, que ela tem um teor diferenciado das outras, tanto em questão de morte ou de contágio, foi testado, né, essa vacina em pessoas portadoras dessa doença ou até em laboratório. E analisaram que essas vacinas ela é eficiente contra a variante Delta. Então, querendo ou não, estamos um pouco à frente.
Mas se caso houver outra variante que essas vacinas elas não sejam capazes de criar respostas imunológicas, ou seja, defender, né, as pessoas que tomam essa vacina, os cientistas vão atualizando essas vacinas para que elas vá combatendo essas novas variantes, tá? A importância coletiva da vacinação. O principal objetivo do processo de imunização é a proteção coletiva da população. Quanto maior for o número de imunizados, né, desses indivíduos contra o vírus ou bactérias, por exemplo, menor será a circulação desse agente ali, tá? E, consequentemente, menor será o número de pessoas passíveis a adoecer nessas determinadas populações. Neste caso, ao se vacinar, além da autoproteção, ou se de autoproteger contra a doença, imunopreveníveis, você também protege os outros. Por isso que é importante que as pessoas se vacinem, que tome a primeira, que tome a segunda dose, ou no caso da Janssen, né, que só uma dose, porque você não só se protege, mas protege a sua casa, protege as pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, e assim sucessivamente, né? Fazendo com que essa pandemia ela vá criando controle. Por isso que é muito importante o processo de vacinação, porque uma pessoa vacinada, ela só não está se autoprotegendo, ela está protegendo outras pessoas também ao seu redor. Não há comprovação científica de que as vacinas prestem risco à saúde das pessoas, exceto em casos raros, quando há contraindicações, tá? As recomendações para se prevenir da Covid-19 justamente são: lavar frequentemente as mãos com água e sabão, higienizar com álcool gel as mãos, cobrir com lenços de papel o nariz e boca ao espirrar ou a tossir, melhor que eles sejam descartáveis, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas, tá? E se caso doente, buscar sempre o sistema de saúde. E nunca se esqueçam de usar máscaras. É muito importante e também ajuda a salvar vidas. Os principais sintomas da Covid-19 são febre, tosse e fadiga. E tosse com catarro, espaço, tá? E justamente por apresentar esses principais sintomas, muitas vezes ela é confundida com a gripe, tá? Porém, é sempre importante buscar ajudas, tá? E algumas pessoas podem ter falta de ar, que é algo característico, tá? Dor nas articulações, dor de cabeça, respiro, náuseas, vômito, nariz entupido, perca do olfato, diarreia, tosse com sangue, olhos inchados, tá? São os principais sintomas que as pessoas que tiveram Covid relataram. Caso de contaminação, procure um profissional de saúde, ou um hospital, ou um postinho. A vacinação é o melhor meio de prevenção. Todos devem vacinar-se. Vacina salva vidas. Faça a sua parte. Quando chegar a vez de vocês, alertem os parentes que é importante a vacinação, porque ela não salva apenas uma vida, mas muitas vidas. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.